Imagine viver em um país onde os acordos secretos feitos na calada da noite podem decidir o destino de um senador da República. Um país onde a Constituição é deixada de lado e as decisões judiciais viram moeda de troca. Parece mesmo até um filme de suspense político. Mas não, esse é o Brasil de hoje. E o nome por trás desse enredo assustador é Alexandre de Moraes. Nos últimos dias, os principais portais de notícias divulgaram manchetes que chamaram a atenção. Não sei se vocês puderam acompanhar, mas o G1 estampou: Moraes revoga parte das medidas cautelares contra Marcos Duval, enquanto a CNN destacou que Moraes manda tirar a tornozeleira e desbloqueia o salário e também as redes sociais de Marcos Duval. Já o Metrópole publicou que Marcos Duval pede licença do seu mandato no Senado. A princípio, coisas que a gente já vinha relatando aqui. E à primeira vista parecia ter uma grande vitória da legalidade, da independência dos poderes, da Constituição em ação. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que estamos diante de um teatro de sombras para esconder algo muito mais grave do que o que a gente vem vendo nos últimos tempos e vai continuar a ver? Pelo menos é o que parece, o que estão aí sendo dito. E logo depois dessa decisão, que devolveria a Marcos Duval sua liberdade política, um fato estranho aconteceu. Ele pediu licença do seu mandato no Senado, como a gente mencionou aqui. Segundo a justificativa oficial, seriam problemas de saúde. Mas a coincidência é grande demais para ser ignorada. Como pode alguém que acabou de se recuperar de direitos simplesmente abandonar o cargo? O próprio Metrópole escreveu: o senador Marcos Duval pediu licença após decisão de Moraes que revogou medidas cautelares. O que parecia estranho ganhou outro contorno enquanto os bastidores começaram a ser revelados. Muitos diziam que ele não teriam esses problemas de saúde para justificar isso, mas é o que teremos que ver. A colunista Malu Gaspar do jornal o Globo revelou detalhes de uma reunião secreta entre Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e também o ministro Edson Fachin participaram desse encontro e também alguns senadores. Segundo a coluna, o encontro tinha um único objetivo: evitar que o Senado voltasse a derrubar as medidas impostas contra Marcos Duval. E a saída encontrada foi essa aí, clara, se o senador aceitasse se afastar do cargo, Moraes retiraria suas restrições, ou seja, na prática, a cabeça de um senador foi entregue em troca dessa paz constitucional. Uma troca aqui muito entre aspas. Mas o que isso significa? Qual o peso disso? O episódio expõe um dilema muito grave. Se isso foi feito mesmo com o senador da República, eleito por milhões de brasileiros, e que não pode ser feito com qualquer um de nós cidadãos. O que não pode ser feito? Aí é o que trazemos aqui. Coisas gravíssimas contra eu, você, que somos cidadãos comuns, podem ser feitas coisas muito piores. E mais, Alexandre de Moraes já havia dito em um evento, segundo registrou a CNN, que um judiciário vassalo que busca acordos não é independente. Mas o que vemos agora é exatamente isso: acordos de bastidores que demonstram a credibilidade do sistema. E isso tem nome, suprema hipocrisia, como a gente tem visto ao longo de todos esses últimos anos que a gente vem acompanhando. E qual seria esse preço dessa submissão? O Senado, que deveria proteger seus membros e defender a Constituição, se ajoelha diante do Supremo. E isso, com esse episódio, deixa claro que não são os princípios que regem essas decisões, mas sim os interesses de evitar um conflito maior, o interesse de manter a aparência de estabilidade, o interesse de preservar cargos e posições. É um pacto diabólico. Você ganha um alívio momentâneo, mas em troca entrega a sua alma. É basicamente o que o Senado por inteiro está fazendo. É uma decisão do presidente ali, com o aval de alguns outros senadores, mas que acaba também colocando os demais ali dentro dessa fogueira. E quais as consequências que isso pode trazer? Marcos Duval ganhou a sua liberdade temporária nesse momento, no entanto, o Senado ganhou paz aí com esse Supremo nesse momento. Mas o preço foi muito alto: a independência do legislativo, a dignidade de um senador e a confiança do povo na democracia. Um preço que talvez não consiga ser pago com tanta facilidade. E nesse momento aconteceu com o senador Marcos Duval. No entanto, ao longo dos dias, dos anos, pode acontecer com qualquer outro, com qualquer um de nós. E como destacou o portal G1, a licença médica de Marcos Duval foi negociada
em reunião entre Alcolumbre e Moraes. Mas que tipo de coisa, né? Esse tipo de notícia deixa claro, não estamos mais falando de decisões judiciais, mas de um jogo político e muito perigoso. Como que uma licença médica vai ser decidida entre políticos jurídicos? Não entendemos, né? E o medo, a esperança, o que pode trazer, o que podemos sonhar? Sim, isso dá medo, claro. Medo de viver em um país em que a lei é negociada nos bastidores, de um medo de perceber que a democracia pode ser desmontada em silêncio. Mas também existe uma esperança de que a sociedade desperte, cobre e também pressione, esperança de que em 2026 possamos também eleger mais senadores com força real, capaz de impor limites e de restabelecer essa independência entre os poderes, entre o legislativo, o executivo e o judiciário, que é o que realmente a gente espera. Temos aqui, né, claro, que ficar sempre atentos ao que pode acontecer. O caso de Marcos Duval não é apenas sobre ele, não é apenas sobre o Duval, é sobre o futuro da democracia no Brasil, é sobre até onde vai a submissão do Senado ao Supremo e sobre qual será o próximo passo nesse jogo perigoso de bastidores. E agora eu pergunto a você, que está aqui nos acompanhando, é justo um senador ser afastado por um acordo feito às escondidas? Ainda existe independência entre os poderes no Brasil? Ou estamos apenas assistindo um espetáculo cuidadosamente montado para esconder a fragilidade das nossas instituições? Qual será o Brasil que estamos vivendo? Temos apenas um grande espetáculo montado há muito tempo? Será que isso vai acontecer? Deixa aí o seu comentário. O futuro da nação está em jogo e a pergunta que fica é simples. Vamos aceitar viver sob esses acordos secretos ou vamos lutar pela verdadeira democracia? Tudo isso pode decidir o seu futuro, o meu futuro, mas muito além disso, o futuro das próximas gerações, dos nossos filhos, netos, bisnetos. Afinal, né, é um passo que é uma semente que está sendo plantada agora, mas pode trazer tanto uns frutos muito rapidamente, né, alguns deles vão ser colhidos já aí nas próximas eleições, né, inclusive com retirada de candidatos, com essa possibilidade, né, de cancelamento, inclusive de políticos, né, como a gente já viu em outros países acontecer também. E essa é a nossa opinião aqui sobre esse assunto, né, desde o que a gente discorreu ao longo de todo esse vídeo. Inclusive pedimos aí a sua opinião mais francamente sobre o que você acha também, se o Brasil está caminhando, né, de fato para se tornar aí muito próximo do que viveu Cuba, Venezuela, entre outros países como Nicarágua, a China, uma ditadura que, claro, que cada um tem as suas especificidades, né, mas que também pode trazer grandes impactos aí na vida do cidadão, desde o poder de se manifestar espontaneamente, livremente, como a gente tinha até outros tempos. Hoje, vou até citar aqui uma frase de Jair Bolsonaro, que foi dita até em entrevista aí ao portal Poder 360, que hoje no Brasil a gente tem até a liberdade de expressão, mas não temos a liberdade após a expressão. Muito do que a gente fala é censurado e após também essas falas a gente pode perder os nossos direitos políticos, as nossas redes sociais, perder inclusive o direito de se manifestar, de se comunicar. Mas, mais uma vez, peço aí, se você gostou desse vídeo, que deixe a sua curtida, o seu comentário e se inscreva no canal também, beleza? Valeu e muito obrigado a todos que nos acompanham por aqui.